Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, excluindo registros do banco de dados, criando estrutura para evitar erros e verificando se o usuário realmente deseja excluir registro ou não. Aula número 33. Então, o que é que vamos estar fazendo? Vou executar aqui o meu formulário e observe, na minha guia pesquisar, eu tenho as opções e já programamos a opção de editar, atualizar. Então vamos estar nesse momento trazendo a opção de excluir. Então, ao colocar um registro qualquer e realizar uma pesquisa, eu vou ter a opção de excluir o registro. Então, como é que vai funcionar aqui a exclusão do registro? Vamos aguardar aí que ele retorne os dados para mim. E observe que os dados foram retornados. Então, o que é que vai acontecer aqui, Como eu estou programando o botão editar e o editar só pode editar um registro específico, eu não vou poder excluir mais de um registro dentro desse list box. Então, sabendo disso, eu só vou poder excluir o registro que estiver selecionado, beleza? Então vamos lá, Quando eu clicar no editar, ele vai liberar também o botão excluir. Então, ao clicar no excluir, eu vou poder excluir o registro selecionado. Então, como é que a gente faz isso, Primeiramente, vou clicar na guia desenvolvedor, Visual Basic, exibir meu Project Explorer. Então, vou dar o duplo clique no meu FM principal, já se expandiu aqui. Então, quando eu der o duplo, observe que primeiramente vamos dar um nome para esse excluir. Então, vou aproveitar aqui o nome que demos para o editar, vou dar o Ctrl C e vou selecionar meu botão excluir. Então, observe que o meu botão excluir, nesse momento, o seu name está com o nome padrão, como de botão 4. Então, vou selecionar aqui, vou colar o nome do botão do editar e, claro, vou alterar apenas o nome aqui para excluir. Então, esse é o nome que eu dei para o nosso botão, o btn excluir. Name btn underline excluir underline pesc underline fornecedor. Então, mais uma vez, observe aí, btn excluir pesc fornecedor. Então, o que vai acontecer aqui, Primeiramente, vamos pegar aqui o nome do nosso botão. Eu vou estar habilitando o mesmo quando eu clicar no meu editar. Então, eu cliquei no editar, vou estar habilitando esse botão aqui abaixo do meu true, Colei, ponto, enable, igual a true. Ou seja, ao clicar no meu editar, ele vai estar habilitando o botão para exclusão do registro. Então, vamos agora entrar na programação do botão excluir, Vou dar um duplo clique no mesmo. E o que eu vou estar fazendo, Eu vou criar na realidade, eu já tenho essa variável declarada. Se eu selecionar mesmo, a variável chamada id, clicar em definição, observe que ela está lá no topo do meu projeto, fora das minhas subs. Eu já manipulei a mesma na estrutura do atualizar. Então, vou clicar aqui em última posição e retornei para o nosso objeto. Então, minha variável id vai armazenar o quê? Lembre-se que quando eu clico no botão editar, o editar joga as minhas informações para os determinados text box correspondentes. Então, um deles é o meu mi.txt. Observe, o meu txt, underline, id, na realidade, se eu não estiver enganado, é o txt, underline, pesc, underline, id, fornecedor. Então, é esse mesmo, ponto text. Então, vou só dar um espaçamento aqui para que foquemos apenas nessa estrutura. Então, reforçando o que, Quando a gente clica lá no nosso botão editar, essa variável id vai estar recebendo a informação que estiver no meu txt pesc id fornecedor, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo com essa variável? Observe que eu vou declarar, na realidade, vou estar manipulando uma variável chamada linha. Deixa eu verificar se eu já declarei a mesma. Observe que ela não está declarada. Lembrando que eu posso declarar fora desse procedimento. Por enquanto, vou declarar aqui mesmo, vou chamar minha variável de linha as integer, ou seja, do tipo inteira. Então, o que é que a minha variável linha vai estar sendo atribuído a ela? Vai estar sendo atribuído a minha sheets. Qual é o index lá da minha planilha? Ou seja, qual é o número da planilha que eu vou estar excluindo o registro? Então, vai ser a planilha de número 2, Então, sheets 2, o que é que eu vou estar fazendo? Ponto ranger, meu parênteses. Então, o meu intervalo, qual será o intervalo que eu vou estar utilizando como critério para eu armazenar nessa variável linha? A mesma coisa que eu fiz para o atualizar. Vou utilizar a coluna A como critério. A coluna A por inteiro. Feito isso, ponto find. Vou utilizar a estrutura find para localizar quem? O meu id. Até aqui é parecido com a estrutura do atualizar. O que vai mudar é agora.
Agora o que eu vou estar fazendo? Ao encontrar esse registro, ao invés de eu fazer como eu fiz na programação do atualizar, eu vou estar, obviamente, excluindo o registro. Então, como é que eu faço? Ó? Rows, abro o meu parênteses e ele me pergunta, ó, row index, ó, colo index também, ó, ou seja, o row e o colo index, ou seja, o número da linha e o número da coluna. Então, o meu trabalho aqui, vou informar apenas a minha variável linha, ó. Fecho o meu parênteses e o que é que eu vou estar fazendo? Ponto select, ou seja, eu vou estar selecionando essa minha linha. Então, dei um enter. Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Ó? Agora, eu vou estar utilizando o comando selection, delete, ou seja, eu vou estar deletando a minha seleção. E ao deletar essa linha, eu vou estar colocando o meu cursor sobre a linha acima. Ó. Então, eu coloco aqui o comando shift, observe, shift, 2 pontos igual, XLUP. Ou seja, ao excluir a minha linha, como eu vou estar com a linha selecionada, o meu cursor vai para a linha acima. Ó, e vou dar um enter. Então, observe aqui que eu possivelmente eu digitei aqui shift errado, tanto é que ficou todo maiúsculo. Ó. Então, vamos só terminar aqui a estrutura, antes de qualquer correção. Ao fazer isso, eu vou estar ativando, ó, Active Cell, o quê? Ponto Select, ou seja, eu vou estar ativando a célula, onde o meu cursor ficar sobre ela. Ó. Pelo que eu estou vendo aqui, o Shift aqui, não estou vendo erro no mesmo. Então, o que fazemos agora? Agora, essa estrutura que está pronta para fazer a exclusão do meu registro. Ó. Então, essa é a estrutura que eu utilizo para excluir o registro. No entanto, como estamos trabalhando com arquivos multiusuários, obviamente eu vou precisar, primeiramente, abrir o arquivo que eu vou estar querendo fazer a exclusão. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar na minha guia exibir, Project Explorer, FR principal, e vamos aqui no botão atualizar, ó. O botão aqui do lado. Ó. Então, dentro do botão atualizar, eu tenho o quê? Se eu vir aqui no meu atualizar PESC fornecedores, vou selecionar o mesmo e vou clicar em definição. Então, a gente tem aquela programação para abrir o arquivo, ó. Então, vou copiar essa programação até aqui, vou dar o Ctrl C no mesmo, duplo clique aqui no meu FRM principal. Então, duplo clique no meu excluir e vou estar colando a nossa estrutura. Ó. Então, colei aqui a estrutura e observe, ó. Observe aqui que o que eu estou fazendo. Ó. Primeiramente, vou apagar isso aqui, pois não vou precisar. Então, aqui eu tenho a estrutura para fazer o que? O workbooks.open, ou seja, eu vou estar abrindo quem? O meu thisworkbook.pet, concatenado com a minha barra banco de dados. Então, já vimos isso aqui várias vezes. Então, aqui eu estou abrindo o arquivo que está salvo dentro da mesma pasta. Aqui eu estou abrindo como leitura, estou abrindo como administrador, pois eu estou colocando aqui o argumento false. Ou seja, vou abrir no modo escrita para que eu execute uma ação de exclusão de registro, beleza? Então, aqui no final do código, o que é que eu vou colocar? Ó, meu workbooks, abro o meu parênteses, como é o nome do meu arquivo lá, ó, banco dados. Esse é o nome do arquivo. O nome da variável que eu atribuí o nome do meu arquivo. Ó. Ponto close, vou estar fechando e vou colocar igual a true, pois eu vou estar querendo salvar o mesmo após fazer a exclusão. Ó. Então, basicamente, essa é a estrutura para fazer a exclusão do registro. Claro que ainda vamos trabalhar com as verificações. Então, vou salvar o que fizemos até aqui, vamos fazer um teste. Ó. Então, vou por último colocar só um MCG Box para emitir uma mensagem ao meu usuário para informar que o registro foi excluído. Então vamos aguardar. E agora sim, ó. Vou colocar aqui um MSG Box, observe, MSG Box. E vou informar o que? O meu usuário, ó. Envar. Meu envar. Abro parênteses, entre aspas duplas, vou informar o meu username. Ou seja, vou utilizar a variável sistema, username, entre aspas duplas, fechei o meu parênteses. O que eu vou estar fazendo? Ó? Vou estar concatenando com minhas aspas duplas. E claro, vou colocar o meu texto aqui dentro. Vou deixar só um espaçamento. Então, por exemplo, user registro de. Vou dar um espaçamento aqui de D. Vou deixar esse espaçamento e vou concatenar com quem? Com o meu mi.txt underline pesc underline id fornecedor.text.
vou dar um espaçamento, vou concatenar, e ainda na continuação aqui da programação, deixa eu verificar aqui o que aqui estamos errado. Então, perdão. Vou concatenar aqui, e aqui sim eu vou fazer a quebra. Então, estou dizendo o que para o meu usuário? Ó. User é o meu usuário, username é o nome do meu usuário, que eu estou capturando. E o nome do meu usuário é user, user registro de ID, vai retornar aqui o número do ID. Com nome de fornecedor, isso aqui também é um texto, observe. Vou dar um espaçamento e, claro, voltar entre aspas duplas. Com o nome de fornecedor, vou dar o meu espaçamento e trazer o que aqui, ó, o meu concatenado com o meu mi.txt, underline, pesc, botar o meu pesc, underline, nome, fornecedor.txt. Ou seja, vai trazer o nome do meu fornecedor com o nome do fornecedor, o fornecedor da minha textbox, observe. Como aqui também é um texto, obviamente eu não vou colocar essa vírgula, vou utilizar um e-comercial, entre aspas duplas, vou também dar um espaçamento. E vou colocar o que aqui, ó, foi excluído com sucesso. Entre aspas duplas, vírgula, aqui sim eu vou colocar. Na realidade eu vou apagar essa vírgula aqui, vou dar um underline, um espaçamento underline, aqui sim eu vou colocar a vírgula, só para que fique visualmente mais fácil da gente verificar. VB information. E vou colocar o título da nossa mensagem, ó, programador, na realidade programa de cadastro. Fecho aspas duplas. Então está pronta a minha estrutura para a exclusão do registro. Então vou salvar aqui novamente e vamos fazer um teste para ver se vai excluir ou não. E como já vimos, quando eu excluir esse registro, eu vou querer, obviamente, limpar os campos. Então vamos lá no botão do atualizar. Então, Project Explorer, FM principal. Vamos localizar aqui o botão atualizar. Então, o botão atualizar, ele tem o limpa campos pesca fornecedores. Observe, vou clicar aqui em definição. Então, vou precisar aqui dessa rotina. Então, vou copiar esta mesma. Na realidade, vou voltar uma última posição. Observe, por que eu fiz isso? Ó? Porque eu vou copiar tanto este como aquela rotina para fazer uma pesquisa, beleza? Então, vou aqui, ó, em atualizar pesca fornecedores, cliquei em definição. Então, dentro da estrutura de atualização dos fornecedores, eu tenho duas estruturas que eu vou estar utilizando, ó. O meu btn pesquisar fornecedores, 2 cliques, e o limpar campos pesquisa fornecedores. Então, vou copiar ambos, vou dar o Ctrl C, e agora sim, ó, duplo clique no meu FR principal, vou voltar para o meu excluir, e vou estar colando a estrutura, ó. E claro, vou remover esse comentário. Então ele vai limpar tanto os campos que está aqui a estrutura, como também vai fazer uma nova pesquisa, ó. Lembre-se que eu clicar aqui em definição, vai me mostrar quem é o btn pesc fornecedores, ou seja, esse carinha aí é exatamente a função que executa este botão. Beleza? Então vamos executar, vamos ver o que vai acontecer. Vou digitar aqui, ó, exc pesquisar. Vou excluir, por exemplo, o registro número 2, ó. Cliquei no editar. Quando eu fiz isso, aquela minha variável id armazena a informação que está no meu code fornecedor, ó. Que nesse momento, observe, nesse momento, o code fornecedor é 1235, ou seja, aquela minha variável id é o mesmo que 1235, beleza? Então, isso daqui é o mesmo que a minha variável id. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Cliquei no excluir, observe o que vai acontecer. Use registro de ID 2. Acabei deixando concatenado o texto. Ó. Observe que o 2 ficou junto do com. Observe. Com nome de fornecedor Excel BVBA foi excluído com sucesso. Então vou dar um OK. Ele vai ter que atualizar aqui o registro. Observe que já atualizou. Ó. Beleza? Tanto é que se eu pesquisar novamente, observe que ele já atualizou, já excluiu aquele registro. Porém, se eu clicar em pesquisar novamente, só para verificar, ó, é para que foi excluído realmente aquele registro do nosso banco de dados, ó. Então, vou aqui novamente Visual Basic, vamos só fazer um ajustezinho breve. Vou localizar aqui o meu excluir, Project Explorer, FM principal. Então, observe que o meu texto trouxe lá o meu ID, juntamente com o meu texto concatenado. Pois, obviamente, eu acabei não deixando um espaço entre eles. Então, vamos aqui, verificar aqui na nossa mensagem. Em vários username, registro de ID, deixei um espaçamento aqui.
txt pesquisa ID fornecedor, aqui ó, com nome de fornecedor, ou seja, aqui faltou eu deixar um espaço, ó, beleza? Então, claro, agora entra aquela estrutura que a gente já aprendeu em inúmeros vídeos para evitar conflitos do arquivo estar aberto como administrador ou o arquivo não existir ou ter sido removido da pasta ou simplesmente renomeado. Então, para evitar tudo aquilo, o que a gente vai estar fazendo? Ó? Aqui tem toda a nossa estrutura, beleza? Só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de eu recortar tudo isso aqui e colocar em um botão só, eu vou deixar dessa forma para que você veja como é que vai ficar. Ó. Beleza? Então vamos lá. Ó. Na realidade, se eu fizer dessa forma, vai ficar um pouco confuso. Deixa eu verificar aqui como é que fazemos. Vamos primeiramente fazer da seguinte forma. Project Explorer, FM principal, vou aqui no meu botão atualizar e eu vou precisar copiar isso daqui. Ó. Vou copiar e claro, eu vou estar explicando. Ó. Vou dar o Ctrl C nessa estrutura. Duplo clique aqui no meu excluir e eu vou estar colando a minha estrutura aqui acima da minha variável linha. Ó. E o que eu estou verificando aqui? Ó? Aquela estrutura para verificar se realmente eu vou querer executação ou não. Você deseja realmente aqui atualizar, vou trocar para excluir. Excluir o registro. Se sim, ó, VB yes no, vai aparecer o botão de sim ou não, mas VB cast, ou seja, o símbolo de questionamento. Se a resposta for sim, ele vai executar tudo isso aqui para mim, reparem. Se a resposta for não, eu vou colocar um else aqui, ó. Se for não, ele vai executar o que estiver entre o meu else e o end if, beleza? E o que ele vai estar executando, ó? Vamos aqui novamente, lá no meu atualizar, ver o que ele faz. Quando eu clico no não, então quando eu clico no não, ele emite uma mensagem, ó, atualização cancelada com sucesso. Vou copiar essa estrutura. Deixa eu verificar aqui, ele emite essa mensagem. Limpa os campos para mim. Então, vou copiar o seguinte, ó. Vou copiar até aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui e vamos lá fazer um ajuste, ó. Ctrl C, duplo clique aqui no meu FM principal, duplo clique aqui no meu excluir. Então, caso o meu usuário tenha clicado não, deixa eu colar isso aqui sobre isso aqui. Vou colocar o meu else novamente. Ele vai emitir uma mensagem ao meu usuário. Username, exclusão cancelada com sucesso, ó. Vou botar aqui exclusão cancelada com sucesso. Vou apagar esse indiff daqui, vou recortar na realidade e vou colar aqui abaixo. E o que vai entrar aqui? Ó? Vai entrar o meu limpar, vai limpar os campos. E ele vai voltar a desabilitar o meu btn atualizar, como também vai estar desatualizando o meu excluir. Ó. Então vou copiar isso daqui, vou colar e vou, obviamente, colocar aqui, ao invés de atualizar, excluir. Beleza? Então vai estar desabilitando tanto o atualizar como o excluir. Claro que ele faz isso tanto para limpar os campos, como também ao excluir. Então o ideal é que eu fizesse isso daqui, ó, limpar e o pesquisar, por exemplo. Vamos recortar esses dois carinhas daí. Então creio eu que o certo é a gente fazer da seguinte forma, ó. Raciocine comigo. Tanto eu excluir como atualizar, independente do que eu fizer, ele vai ter que limpar os campos e também vai ter que, não necessariamente ele vai precisar pesquisar, porque eu já excluí o registro, beleza? Perdão, eu já, como é que eu posso dizer? Eu cancelei a operação de exclusão. Então não necessariamente eu precisaria pesquisar novamente para trazer o meu list box, desde que eu cancelei a operação de exclusão. Porém, o limpar, esse sim, eu vou precisar para ambos. Então vou recortar daqui e vou colar aqui abaixo do meu end if, ó. Então vou tirar esse call limpar daqui de dentro, ó. Então eu só vou pesquisar novamente para trazer o meu list box atualizado, caso eu tenha clicado no excluir, ó. E claro, ele vai limpar os campos, independente se eu clicar aí no sim ou no não, ele vai limpar os campos da mesma forma. Por isso que eu deixei fora do meu end if, ó. Vai desativar os meus botões. Vai desativar o meu PESC fornecedor e o meu PESC excluir. Quando eu clicar no sim também vai fazer a mesma operação. Então deixa eu também recortar daqui. Vou dar o Ctrl X e vou colar aqui abaixo, ó. Então independente se eu clicar no sim ou não, ele vai estar também limpando, vai estar também desativando o botão atualizar e o botão excluir. Então vamos lá fazer um teste. Vou salvar aqui. E vamos entrar no nosso teste, ó. Vou executar. Você também pode estar pressionando o F5 para executar diretamente aqui do nosso jornal do VBE, ou simplesmente clicando no nosso setinha verde, ó. Então vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, SA. Vou colocar SA
Vou pesquisar, vamos ver se tem alguém com SA. Só tem um. Deixa eu colocar aqui AS para ver se tem mais do que um, ó, para que a gente possa ilustrar. Vou pegar aqui, por exemplo, o registro número 11. Vou clicar no meu editar. Cliquei no editar, as informações vieram para os campos. Ao clicar no excluir, ele emite aquela mensagem, ó, como eu disse, o meu user é o meu usuário. Você deseja realmente excluir o registro? Sim ou não? Ou sim ou não? O VB yes é o sim, o VB no é o não. Então vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar no não. Ao clicar no não, user exclusão cancelada com sucesso, ó. Ou seja, não excluir. O que ele vai ter que fazer? Vai simplesmente limpar os campos. Não vai pesquisar nada, porque eu não preciso atualizar a minha pesquisa, porque eu não excluí nada, beleza? Vou dar o OK. Observe que limpou apenas os campos, desativou o excluir. Observe, desativou o botão excluir e também desativou o botão atualizar. Se eu vim aqui novamente clicar no editar, novamente eu editei o registro que está selecionado, ó. Se eu vim aqui e clicar agora no excluir, vou clicar no sim. Observe que está nesse momento, ó, o registro de número 11. Observe aí, o registro de número 11 que está aparecendo para mim. Estou com ele selecionado. É o mesmo registro que está aqui na minha tela, ó. Vou clicar no sim. Vamos ver o que acontece, ó. User registro de ID. Observe aí. ID 11 com nome de fornecedor Farias AS foi excluído com sucesso. Vamos ver se realmente foi excluído, ó. Vou dar o OK. Vai trazer atualizado e tá lá, ó. O 11 saiu da minha base de dados. Só tenho 3 registros inclusos no meu listbox, ó. E claro, como eu disse, agora sim realmente entra aquela estrutura para verificar se o banco de dados existe, se não existe, se foi removido, se foi mudado o nome. Pois aqui eu só confirmei, só verifiquei se o meu usuário realmente quer excluir ou não o registro, beleza? Então o que eu vou estar fazendo, ó? Vou seguir um pouco diferente da função do atualizar, onde eu recortei e colei tudo em um botão e depois só chamei. Então dessa vez vou fazer só um pouquinho diferente, só para que você veja como é que seria o código e que tamanho vai ficar da forma que eu vou fazer agora, ó. Beleza? Então primeiramente o que é que eu vou estar fazendo, ó? Vou novamente lá no meu botão atualizar, BTN FM principal. Vou expandir aqui o meu formulário e vou aqui no meu atualizar. Então o que eu vou estar fazendo, ó? Vou copiar essa estrutura aqui do atualizar. Vou copiar a partir daqui, observe. Vou dar o Ctrl C. Vim aqui no meu excluir. Vou estar colando aquela estrutura a partir daqui, ó. Colei. O que eu vou estar fazendo agora, ó? Se essas duas condições forem falsas, eu vou estar executando toda essa programação que tem para mim nesse momento, ó. Repare, toda essa programação que tem no momento. Ele vai verificar se o cara clicou no sim ou no não. Se foi nenhuma das operações, aí entra esse else aqui que eu vou estar fazendo, ó. Beleza? Então vai entrar o else agora e claro, vai entrar o que eu vou estar copiando lá do meu atualizar, ó. Repare. Então eu vou estar copiando daqui até esse carinha aqui, ó. Vou dar o Ctrl C, duplo clique no meu FM principal, duplo clique no meu excluir. Então eu vou estar colando aqui abaixo do meu else, ó. Repare. Então o que eu vou estar fazendo, ó? Se o meu, observe, ó, em message box, em var username, arquivo, caminho, banco de dados, o banco de dados está aberto, ou seja, se o meu banco de dados estiver aberto, vai emitir essa primeira mensagem, ó. Se o meu banco de dados, ó, não existir, vai emitir essa segunda mensagem. Então já expliquei com muito mais a fundo, com muito mais detalhes nas aulas anteriores, inclusive no botão atualizar. Então vou colocar só esse comando aqui, o application.screenUpdate. Já que eu deixei como true aí, eu vou deixar como false aqui no início do código, ó, para desabilitar aquela tremedeira de tela, para que o nosso código até processe de uma forma também muito mais rápida. Então, vou salvar aqui e vamos ver o que acontece, beleza? Então, vou abrir aqui o meu banco de dados, vou deixar ele aberto. Lembre-se que quando eu faço isso, ó, eu já tenho uma estrutura dentro do meu pesquisar, ou seja, provavelmente não vai ocorrer erro algum. Vou tentar forçar um erro aqui, mas provavelmente não vai ocorrer. Então vamos lá, ó. Vamos aguardar que o nosso formulário seja aberto e a gente possa fazer os testes. Então vamos lá, eu vou clicar em pesquisar, vou vir aqui, se eu clicar no editar, nada acontece, porque eu não tenho nenhum registro para estar editando, beleza? Isso daí já fizemos em aulas anteriores. Coloquei AS, pesquisei e observe, ó, ele me informa o que, ó? Banco de dados está aberto, porque lembre-se que eu abri o meu banco de dados e deixei lá aberto antes de abrir esse arquivo, beleza? Então o que vai acontecer? Ele me informou que o banco de dados está aberto, fechou o mesmo e já reabriu como leitura e já fez a pesquisa que eu queria, ó.
Se eu clicar lá no meu editar, lembre-se que também ele não vai permitir que eu edite algo que não esteja selecionado. Perfeito até aí, ó. Vou pegar aqui o registro número 10. Cliquei no editar. Ao clicar no meu excluir, observe, ó, user, você deseja realmente excluir o registro? Vou clicar no não. E ele não faz a exclusão. Vamos lá novamente, ó. Deixa eu abrir novamente o meu banco de dados, BD Excel. Vou forçar aqui para ver se dá algum erro. Observe que o meu banco de dados está aberto como administrador nesse momento, ó. E o que vai acontecer? Vamos lá novamente no nosso formulário e vamos forçar o erro, ó. Vou clicar no editar, cliquei no excluir, ó. E o que ele me emite? A mensagem, ó. Use arquivo, informa todo o nome do arquivo, onde está todo o nosso arquivo. E o que mais interessante é aqui, ó. Banco de dados está aberto. Observe, ó. O banco de dados está aberto, ó. Seus dados não serão atualizados. Obviamente, vamos alterar essa informação, não serão excluídos no caso. Vou dar OK e ele não executa essa ação, ó. Se eu clicar novamente no excluir, ele não vai executar essa ação enquanto eu não fechar o banco de dados. Vou fechar aqui o banco de dados por aqui mesmo, ó. Vou clicar agora no excluir, ele vai me perguntar, você deseja realmente excluir o registro? Vou clicar no sim, ó. Ele vai excluir o registro, vai limpar os campos, observe aí a mensagem que ele me emite. Vou dar OK e vai trazer o list box atualizado, ó. Perfeito, ó. Então vou fechar aqui meu form. Vou só ajustar aqui a informação que aparece lá quando eu clico no excluir. Onde ele me emite, deixa eu verificar aqui. Registro de ID, excluído com sucesso. Deixa eu ver aqui, exclusão cancelada com sucesso. Aqui, ó, o banco de dados está aberto, seus dados não serão excluídos. Ao invés de atualizados, excluídos. Na verdade, excluídos, pois eu só posso excluir um dado de cada vez. Seus dados não serão excluídos. Seus dados porque são vários campos, né? Então, vou deixar como excluídos realmente. Deixa eu verificar aqui. Caminho ao banco de dados não existe. Perfeito. Então, essa foi a nossa aula de número 33. E aguardo você para o nosso próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Valeu!